Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha então de anticoncepção, métodos não hormonais, hormonais e irreversíveis. Então vamos para o nosso caso, né? O primeiro caso da aula de hoje. Então, uma adolescente de 14 anos ainda não teve a sua menarca, mas já está tendo relações sexuais com seu parceiro. A menina, com vergonha de buscar um método contraceptivo na unidade de saúde, acredita que utilizando o método de coito interrompido não terá possibilidade de engravidar. Existe a chance de uma adolescente engravidar antes da menarca ou utilizando o coito interrompido? E qual seria o método mais indicado para esse casal utilizar? O que vocês acham? Vamos ver então, né? Vocês já fizeram, acredito que a grande maioria já tenha iniciado, né, o nosso trabalho do semestre, que é sobre os métodos anticoncepcionais, então eu não pretendo me deter muito nessa aula, tá, pessoal? Até porque eu coloquei também uns links ali para vocês com alguns métodos anticoncepcionais e um link específico sobre vasectomia e também sobre a ligadura de trompas, tá? Então, o planejamento familiar. Vocês já responderam alguma coisa na aula passada, né? Então, o planejamento familiar ele é assegurado pela Constituição Federal e também pela Lei número 9.263 de 1996. O planejamento familiar, então, é um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e também quem prefere adiar o crescimento da família. Previne a gravidez não planejada, as gestações de alto risco e maior intervalo entre os partos. O planejamento familiar proporciona maior qualidade de vida ao casal, que pode escolher o número de filhos que pretende ter. Então, essa lei, pessoal, ela é para todos, lógico, né? E ela entra em vigor, ela está em vigor, né, principalmente nas unidades básicas de saúde, nos ESFs, onde é feito essa parte de aconselhamento familiar. Então, a gente sabe que antigamente o número de filhos dentro de uma família, né, de um casal, era muito grande, né? Então, conforme a gente vai vendo aqui, né, em 1960, a gente tinha famílias com um número bem maior de filhos, né? A média era em torno de 1, 2, 3, 4 ou 5 crianças por casal. Nos anos 80 foi diminuindo para 3, nos anos 2000 para 2 e agora, em 2020, a gente está em média de uma criança. Então, é a geração que a gente chama dos filhos únicos. Então, aqui, o planejamento familiar, ele visa isso, né? Fazer com que a pessoa tenha consciência de tudo aquilo que está acontecendo, né? De quantos filhos ela pretende ter, de quantos filhos ela consegue sustentar, de quantos filhos ela tem capacidade psicológica e afetiva de conseguir dar conta. Isso é muito importante também. Então, a Política Nacional de Planejamento Familiar foi criada em 2007, 2009, oferta de 8 métodos contraceptivos gratuitos e também a venda de anticoncepcionais a preços reduzidos na farmácia popular. Toda mulher em idade fértil tem acesso aos anticoncepcionais nas unidades básicas de saúde, mas em muitos casos precisa comparecer a uma consulta prévia com profissionais de saúde para conseguir fazer essa escolha, né? E também para ver qual é o anticoncepcional mais adequado ou o método anticoncepcional mais adequado para ela. A escolha da metodologia mais adequada deverá ser feita pela paciente após entender os prós e contras de cada um dos métodos. Então, a gente tem os métodos de barreira e comportamentais, que seria o mais conhecido de todos, né? O preservativo masculino, ou o condom, né? Ou a camisinha. Consiste num envoltório, né? Em forma de bolsa, feito de látex. Pode conter um lubrificante ou espermicida. São vendidos ou doados em embalagens individuais e esterilizadas. Então, a camisinha, além dela prevenir
né, gravidez, ela também previne contra a maioria das doenças sexualmente transmissíveis. As vantagens: baixo custo, fácil aquisição, então em tudo que é lugar a gente consegue comprar, praticidade, né, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, não tem necessidade de prescrição médica, recomendado em caso de ejaculação precoce, permite a participação do homem na contracepção. Então, o homem se torna bem responsável, então, por não fazer um bebê. As desvantagens: custo elevado, moderado no uso frequente, né? Necessita de manipulação durante o ato sexual, então muita gente não gosta disso porque tem que parar lá no meio, né? E aí abrir a camisinha, colocar a camisinha, né? E muitos casais não gostam disso. Pode diminuir a sensibilidade do pênis. E os riscos: ocasionalmente poderá causar reações alérgicas, a eficácia do preservativo está diretamente ligada à qualidade do produto e ao uso correto. Vamos ver se na próxima aula presencial, né, que seria a nossa aula prática, eu consigo mostrar para vocês como que coloca a camisinha, como coisa que vocês não sabem, né? Mas vai que alguém não saiba, né? Aí então a gente faz de uma forma prática, ou numa banana, ou nos pênis lá dos nossos bonecos. Aqui então, para retirar, né? Após a ejaculação, o pênis deve ser retirado da vagina antes de ficar flácido, tendo cuidado de segurar a camisinha na base do pênis, evitando que haja vazamento do esperma. A camisinha não pode ser reaproveitada, tá, pessoal? O preservativo feminino consiste numa bolsa de poliuretano com 2 anéis de plástico em cada ponta, um anel interno. Então, ele é usado para inserir a camisinha dentro da vagina e mantê-la no lugar, e o anel externo, que cobre parcialmente a vulva e mantém o côndom aberto. Essa aqui a gente não vai demonstrar, tá? Não vai fazer demonstração em sala de aula. Acho que vocês entendem por quê, né? Então, como que é a camisinha feminina? Aqui a gente consegue ver, ela tem mais ou menos 17 centímetros de comprimento e 8 centímetros de diâmetro, os 2 anéis flexíveis, né? O anel interno, então, vai ficar nessa região aqui, né? Da vagina, quase encostando praticamente no colo do útero, né? E oferece proteção, né, a parte externa, então a extremidade aberta, quer dizer, vai oferecer proteção ao recobrir parte da vulva e da base do pênis durante a penetração. A eficácia dela, como método anticoncepcional, cerca de 90%, e proteção contra doenças sexualmente transmissíveis de 99%. As vantagens: permite à mulher controle ativo da sua proteção contra gravidez indesejada, né? E também contra a doença sexualmente transmissível. Não tem necessidade de prescrição médica, pode ser utilizado por quem tem alergia ao látex. As desvantagens: difícil de ser utilizado, né? Mulheres apresentam dificuldade de inserção, dispendioso para uso rotineiro, tem alto custo, difícil acesso. Então, o modo de uso aqui a gente já viu, né? Como que coloca. Ele é apertado entre os dedos, né? Para inserção, coloque o dedo indicador entre o dedo médio e o polegar. Com o dedo indicador, certifique-se que o côndom está corretamente colocado e que não está torcido. O ar externo fica para fora da vagina. Isso aí tudo seria apresentado nos trabalhos, né, pessoal? Que espero que a gente ainda consiga. Voltando aqui, uma das vantagens da camisinha feminina é que ela pode ser colocada bem antes. Então, tipo, profissionais do sexo, por exemplo, elas já podem sair de casa, né, antes de
de ter essa primeira relação e já podem deixar colocada algum tempo antes, tá? Claro que depois, quando ela for fazer se tiver mais de um cliente durante a noite, então ela vai ter que colocar antes, né? Aí ela vai decidir se ela quer colocar no momento que tiver lá né, com o parceiro, ou se depois que ela saiu do seu primeiro parceiro, ela vai e tem algum lugar onde ela possa colocar novamente. O diafragma. Então a gente ainda está nos métodos de barreira, né? Então a gente viu camisinha masculina, camisinha feminina, o diafragma. Ele não é muito utilizado aqui no Brasil, né? Pouquíssimo utilizado, ele não é dado nos postos de saúde, é mais difícil, tá, pessoal? Então, o diafragma ele consiste numa membrana de látex ou silicone em forma de uma cúpula, circundado por um anel mais rígido, que, colocado na cavidade vaginal, forma uma barreira mecânica que impede a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Ele é como se fosse a camisinha feminina, colocada da mesma maneira, só que ele não tem esses dois anéis, né? Então, o diafragma, ele vai ser eficaz contra a gravidez, mas não como método eficaz para doenças sexualmente transmissíveis. As vantagens do diafragma: permite à mulher controle ativo de sua proteção contraceptiva, diminui parcialmente o contágio de doenças sexualmente transmissíveis, tempo de duração elevada, se bem cuidado, tá? Então, algumas doenças sexualmente transmissíveis, tá, pessoal? Muito poucas, mas HIV, por exemplo, vai passar, tá? E as desvantagens é a mesma desvantagem que a gente tem da camisinha feminina, né? Só que ela pode ser colocada bem antes, né? Também, né, como a camisinha feminina, mas pode ser colocada um tempo mais longo antes. E outra vantagem que ela tem é tirou e ela não é descartável. O diafragma ele pode ser, se cuidado corretamente, ele vai durar por bastante tempo, tá? Então, as desvantagens: colocação demanda um certo tempo, né? Podendo ser prejudicial ao ato sexual, eficácia variável dependendo da forma de colocação, exige informações adequadas por parte do profissional de saúde e a capacidade de entendimento por parte da mulher. Aumenta a incidência de infecções de trato urinário e irritação vulvar. O modo de uso, né, vai ser introduzido assim como a camisinha feminina. Aí a gente tem as geleias, né, são substâncias que, colocadas na vagina, têm uma ação de barreira e inativação contra os espermatozoides. Também é um tipo de método de barreira que vai ser utilizado só como método contraceptivo e não contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, essas substâncias que tem na geleia, que são os espermicidas, né, são compostas de ácido bórico, cloreto de benzalcônio, nonaxinol 9, em apresentações de óvulo, geleia, cremes e espumas. Baixa eficácia, né, uso com camisinha ou diafragma, geralmente as mulheres usam para garantir a eficiência como método contraceptivo. Aí a gente tem a tabelinha, né? A tabela de Ogino-Knauss baseia-se na abstinência sexual no período potencialmente fértil da mulher. A dificuldade advém do fato de que a ovulação ocorre cerca de 14 dias antes da próxima menstruação, mas não necessariamente 14 dias após a menstruação anterior. Outro fato que deve ser levado em conta é a sobrevida dos gametas. O óvulo tem uma sobrevida estimada em 24 horas e os espermatozoides por até 72 horas dentro do organismo da mulher. Então, o método da tabelinha, pessoal, ele é bastante eficaz para quem quer engravidar.
Modo de uso do método da tabelinha. Anotar os ciclos menstruais por 6 meses, né? O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação, lembrando disso, né? Subtrair 18 do número de dias de ciclos mais curtos e 11 do ciclo mais longo. Então, é uma trabalheira. Então, assim, por exemplo, ciclo mais curto, 26 dias. Ciclo mais longo, 30 dias. Assim, 26 menos 18 igual a 8. E 30 menos 11 igual a 19. Nesse exemplo, a mulher deverá evitar relações sexuais entre o 8º, né, e o 19º dia do ciclo. Teria esse perigo, mas a gente nunca sabe, né? Se ela teve relações sexuais aqui, sei lá, entre o 7º dia, por exemplo, né, ou ali no 20º dia, não vai ser totalmente eficaz esse método como contraceptivo. Aí a gente tem também o método Billings, ou o método de mucocervical, exige que a mulher não tenha relações no seu período fértil. Para detectar o seu período fértil nesse método, a mulher precisa observar e reconhecer o tipo de secreção presente no colo do útero. No período fértil, aumento de quantidade, fica transparente, lembrando o aspecto da clara de ovo. Tá, então, aqui a gente tem período infértil, né? Então, a secreção ela é seca, levemente leitosa. Após a menstruação, leitoso, branco, esfarelento, branco pegajoso. No período fértil, elástico e translúcido, elástico mais fino, transparente e fino e pode pingar. E pós-ovulação, tipo creme hidratante, pegajoso e grosso, sem mau cheiro. Então, também é um método muito bom para quem deseja ter bebês. O papel do muco cervical é proteger os espermatozoides do meio ácido vaginal e também capacitar os espermatozoides para poder haver fertilização. Após a ovulação, o muco fica branco, opaco e denso, que é o sinal que a ovulação já terminou. E a gente tem o método também de temperatura basal. Baseia-se no fato de a mulher, após a ovulação, apresentar um aumento da temperatura basal entre 0,2 a 0,5 graus Celsius, devido à ação da progesterona no hipotálamo. Então, a mulher teria que ir verificando a sua temperatura, né? Quando ela aumentar de 0,2 a 0,5, é sinal de que ela estaria no período fértil. Também um método muito bom para quem deseja ter bebês. A mulher deve registrar a temperatura diariamente a partir do primeiro dia do ciclo num gráfico apropriado. O registro ele deve ser feito antes de qualquer atividade e deve dar preferência a termômetros digitais. Usar camisinha desde o primeiro dia da menstruação até que a temperatura fique elevada por 3 dias consecutivos. Não é considerado um método eficaz. O coito interrompido consiste na retirada do pênis da cavidade vaginal antes da ejaculação. É um método simples, sem custo, mas com muitas desvantagens. Requer muito autocontrole por parte do homem, pode acontecer uma pré-ejaculação potencialmente fecundante, interfere na sexualidade do casal e alto índice de falhas. O DIU, então, pessoal, em formato de um T cilíndrico colocado no útero, que dificulta a ascensão dos espermatozoides à trompa uterina. Esse método não substitui a camisinha, pois não previne doenças sexualmente transmissíveis. A eficácia é de 99,4% para método contraceptivo. Se não usar camisinha, fica sem a barreira para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Seu mecanismo de ação é diminuir a movimentação e a função dos espermatozoides no útero e das trompas uterinas, dificultando a fecundação do óvulo,
além de deixar o endométrio mais fino, o que impede a fixação do óvulo caso ele seja fecundado. Observa-se também uma reação inflamatória no local, parecida com a reação do organismo a um corpo estranho. Como que é usado o DIU, pessoal? O DIU de cobre ele deve ser inserido ou removido por uma clínica especializada, por um médico ou serviço de saúde especializado. Uma vez implantado, o contraceptivo intrauterino pode permanecer no útero por até 10 anos. O DIU é um método contraceptivo de longa duração, mas rapidamente reversível com a retirada do mesmo caso seja necessário. As vantagens: não tem que lembrar de tomar anticoncepcional diariamente, não interfere nas relações sexuais, é um método reversível, pode ser inserido durante o período da amamentação. As desvantagens: aumento do volume de sangramento no período menstrual, dores durante o período menstrual são aumentadas, em alguns casos, e sangramentos discretos fora do período menstrual. Então esse aqui é o DIU, em forma de um T. Os métodos hormonais agora, então, pessoal. A pílula combinada. Pílula contraceptiva oral, combinada, também conhecido como pílula anticoncepcional ou simplesmente a pílula, é uma combinação de estrogênio e progestogênio administrada oralmente para inibir a fertilidade normal da mulher. Possui 2 hormônios sintéticos, o estrogênio e o progestogênio, em todas as pílulas ativas. O mecanismo de ação principal das pílulas combinadas é o efeito inibitório sobre o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, reduzindo os níveis de gonadotrofinas e inibindo a ovulação. O componente progestágeno da pílula também tem efeito sobre o endométrio, sobre a motilidade das trompas e sobre o muco cervical, dificultando a penetração dos espermatozoides. Então, o método de uso, primeiro mês de uso, ingerir o primeiro comprimido no primeiro dia do ciclo menstrual, ou no máximo até o 5º dia. Durante o ciclo menstrual, o intervalo, as pílulas devem ser ingeridas diariamente, aproximadamente no mesmo horário, de preferência a partir do 1º dia da menstruação, o que garante sua eficácia já a partir do 1º ciclo. As cartelas subsequentes devem ser reiniciadas após fazer uma interrupção de 7 dias, que é a pausa, o intervalo, ou sem interrupção, 28 comprimidos direto, e aí inibe o sangramento de privação, que se chama, que ocorre nesse intervalo que, na maioria das vezes, as mulheres fazem. Os efeitos adversos. Então, alterações do humor, como depressão, menor interesse sexual, náuseas, vômitos, mal-estar, especialmente no 1º trimestre de uso, cefaleias e tonturas, leve ganho de peso, dor nas mamas, mastalgia, alterações do ciclo menstrual, escapes, cloasmas, pressão arterial pode ficar alterada. As complicações, então, principalmente se a mulher fuma junto, tem obesidade, AVC, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, trombose venosa profunda. Contraindicações absolutas. Pessoas que tenham doença, que já tiveram trombose, doença trombolítica, doença vascular coronariana ou cerebral, câncer de mama, que esteja gestante ou amamentando nas 3 primeiras semanas, doença ou tumor hepático, lúpus eritematoso sistêmico, grandes cirurgias com mobilização prolongada dos membros inferiores. As minipílulas, sua composição apenas apresenta o progestogênio em baixa dosagem. Cada cartela possui de 28 a 35 comprimidos. Essa é a pílula mais utilizada para as mulheres que estão amamentando. A maioria atua apenas perifericamente, ou seja, no muco cervical, provocando o espessamento e dificultando a penetração dos espermatozoides, e no endométrio sem inibir a ovulação.
Como que usa? Iniciar no primeiro dia da menstruação e tomar sem interrupções entre uma cartela e outra. O padrão menstrual geralmente fica alterado, com possibilidade de amenorreia ou sangramentos irregulares. No pós-parto, iniciar entre 28 e 42 dias do parto e tomar diariamente sem interrupções. São muito utilizadas no período de lactação, uma vez que não afeta a quantidade de leite materno, e também muito eficazes nesse período como contraceptivo. Os efeitos adversos da minipílula: alteração do fluxo menstrual, cefaleia, mastalgia. Caso de esquecimento, de até 12 horas, tomar assim que lembrar, não sendo necessário o uso de outro método. Esquecimento de mais de 12 horas, tomar logo que lembrar, mesmo que seja necessário tomar 2 pílulas juntas ou em horas muito próximas, não é preciso utilizar camisinha. Esquecimento com mais de um dia, utilizar método adicional à camisinha. Vamos passando, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo, pessoal. As injetáveis, o acetato de medroxiprogesterona é um método anticoncepcional injetável apenas de progestogênio. Então, no Brasil, a formulação disponível é a base de acetato de medroxiprogesterona, 150 mg, preparada na forma de suspensão e injeção intramuscular. Apresentada em frasco, ampola de 1 ml, devendo ser aplicada em espaços regulares de 3 meses ou trimestral. Modo de uso: iniciar do 1º ao 7º dia do ciclo, um frasco do acetato de medroxiprogesterona depósito, 150 mg, IM profunda. Vem uma agulha especial, tá, pessoal, que ela é para aplicação. Ela é um pouco mais comprida. Repetir a cada 90 dias e com margem de segurança de mais ou menos 7 dias. No pós-parto, iniciar a partir da 6ª semana após o parto, ou 42 dias. Não é contraindicado durante a lactação. Os efeitos adversos: aumento de peso, amenorreia ou irregularidade menstrual, depressão, cefaleia, perda de massa óssea, retardo no retorno à fertilidade. E a contraindicação: hipertensão, diabetes, tudo aquilo que a gente já viu também com a pílula anticoncepcional. A gente tem o injetável combinado. Os anticoncepcionais injetáveis mensais são combinados e suas diferentes formulações contêm um éster de um estrogênio natural, o estradiol, e o progestogênio sintético, diferente dos anticoncepcionais orais combinados, nos quais ambos os hormônios são sintéticos. Os injetáveis mensais destacam-se também pela praticidade, pela facilidade de uso, pela alta eficácia e pela rápida recuperação da fertilidade. Modo de uso: a primeira injeção deve ser feita até o 5º dia do início da menstruação. As aplicações subsequentes devem ocorrer em espaços de 30 dias, mais ou menos 3 dias, independentemente da menstruação. Efeitos adversos ou secundários: alteração do ciclo menstrual, ganho de peso, náuseas, vômitos, cefaleia, mastalgia. A pílula do dia seguinte. Um dos primeiros métodos de contracepção de emergência desenvolvidos consiste nas combinações de estrógenos e progestógenos em altas doses, como por exemplo, pílula com etinilestradiol 50 mg mais levonorgestrel 0,5 mg. Modo de uso: tomar uma pílula com a composição acima descrita o mais cedo possível após a relação sexual desprotegida e até um máximo de 72 horas, 3 dias após a relação sexual desprotegida, seguidas de mais de uma pílula em 12 horas após a primeira dose. Efeitos adversos: náuseas, vômitos, tonturas, fadiga, cefaleia, mastalgia, diarreia, dor abdominal, irregularidade menstrual. O DIU Mirena, ou o dispositivo intrauterino hormonal.
O SIU, né, Sistema Intrauterino, também conhecido como DIU hormonal, é um dispositivo em formato cilíndrico colocado no útero que dificulta a movimentação dos espermatozoides e inibe o crescimento do endométrio. Ele libera um hormônio, o levonorgestrel, que é progesterona sintética, né, diretamente no útero, diminui a produção do muco cervical e aumenta a viscosidade, inibindo a penetração dos espermatozoides. Sua eficácia como método contraceptivo é de 99,9%. Então, o DIU hormonal deve ser inserido ou removido por uma clínica especializada, por um médico ou serviço de saúde qualificado. Uma vez implantado, o contraceptivo intrauterino pode permanecer no útero por até 5 anos. O DIU é um método contraceptivo de longa duração, mas rapidamente reversível com a retirada do mesmo, caso seja necessário. As vantagens: alta taxa de eficácia como contraceptivo, é duradouro e prolongado. As taxas de retorno da fertilidade são altas. Desvantagens: spotting menstrual, né? Então pode ter aqueles escapes durante o ciclo, ou pode ter amenorreia, sensibilidade mamária, acne, dor abdominal, depressão. Implante subcutâneo é um método contraceptivo de longa duração, composto apenas por um tipo de hormônio, a progesterona, né, chamado de etonogestrel. Ele é implantado na parte interna do braço, não dominante da paciente, mas mais especificamente no tecido logo abaixo da pele, chamado de tecido subcutâneo. É um microbastão com 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro, e sua implantação é feita logo após a realização de anestesia local. O procedimento demora cerca de 10 a 15 minutos e é completamente indolor. Dentre todos os métodos contraceptivos hormonais, o implante apresenta a menor taxa de gravidez indesejada. Risco de gravidez com o uso do implante gira em torno de 0,05%. Então, o implante subcutâneo ele dura 3 anos, né, a partir do momento da colocação do contraceptivo. Ele é um método reversível, ou seja, pode ser removido a qualquer momento que a paciente desejar. Para sua retirada é necessário realizar anestesia local, seguida de uma pequena incisão na face interna do braço, sendo que esse procedimento deve ser feito por um médico ginecologista. As vantagens: redução de dor associada à endometriose, inserção rápida, menor taxa de sintomas de TPM, não necessita de constante manutenção, controla o fluxo menstrual. E aqui a gente tem então os métodos cirúrgicos definitivos, né? Que é a vasectomia, a ligadura de trompas, né? Por ser métodos irreversíveis, deve-se levar em consideração a possibilidade de arrependimento da mulher ou do homem e o pouco acesso das pessoas às técnicas de reversão da cirurgia. Então, no Brasil, a esterilização cirúrgica está regulamentada por lei, né, pela Lei número 9.263, de 1996, que trata do planejamento familiar, a qual estabelece no seu artigo 10, os critérios e as condições obrigatórias para sua execução. No artigo 10 da referida lei está estabelecido que somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: homem ou mulher com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observando o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce. Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório e assinado por 2 médicos. Então, quando a mulher teve, por exemplo, eclâmpsia, né, ou por algum motivo outro não pode engravidar, né, também é assegurado em lei. Necessário o termo de consentimento. Quando casados, tem que ter consentimento dos dois, né, do casal.
a laqueadura tubária. Então, como é que é o método? Método de esterilização feminina, que consiste em um procedimento cirúrgico de oclusão da trompa de falópio, com a finalidade de interromper a sua permeabilidade e, consequentemente, a função do órgão como fim exclusivamente contraceptivo. Complicações, que são raras, né, mas pode acontecer: infecção ou sangramento no local da incisão, infecção ou sangramento intraabdominal, lesão de órgãos pélvicos ou abdominais, reação alérgica ao anestésico, embolia pulmonar. É uma cirurgia, né? Então toda cirurgia ela pode ter complicações. Observação: por volta de 3 a 25% das mulheres se arrependem do procedimento e cerca de 2% procuram algum tipo de reversão. A vasectomia é super simples, né? Procedimento cirúrgico simples, de pequeno porte, seguro e rápido, consiste na ligadura dos ductos deferentes do homem, tá? Tem por objetivo interromper o fluxo de espermatozoides em direção à próstata e vesículas seminais para a constituição do líquido seminal. Pode ser realizado em ambulatório com anestesia local, desde que observem os procedimentos adequados para a prevenção de infecções. A vasectomia não altera a vida sexual do homem, o desejo ou a potência sexual continuam iguais. A única diferença é que o esperma ejaculado não contém espermatozoides, mas não ocorrem alterações na quantidade e no aspecto do esperma. Então ali eu coloquei um vídeo para vocês, tá, para assistir. Então aqui eu não vou explicar porque senão, gente, vai ficar muito longo o meu vídeo, tá? Então seria isso, gente. Espero que eu tenha colaborado com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu deixei meu telefone, tá? Então ainda quem não conseguiu, vou colocar na atividade junto o número do meu telefone, para quem ainda não tem, tá? Até a próxima.